Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Pode se assentar em Santo André. Graça e paz a todos que estão aqui em Santo André. Graça e paz a você agora aí no YouTube. Graça e paz você ao vivo. Glória a Deus pela sua vida, hein? Recebe meu abraço em nome de Jesus Cristo. Você é mais que vencedor. Você é ovelha. Anjos de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. Eu tenho um apostolado novo para essa noite e quero que vocês prestem muita atenção e acompanhem na Bíblia, porque se estiver escrito, você é ao vivo agora no YouTube, se estiver escrito, eu creio. Graça e paz, você é ao vivo agora, esteja onde você estiver, perto, longe. Eu tenho pessoas que me assistem na França, em Portugal, na Argentina, México, Irlanda, Estados Unidos, Angola, Moçambique, né? Então, graça e paz a vocês que estão no Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e todo o Brasil e toda a terra. Uma salva de palmas ao mover do Espírito Santo em nosso meio. Então, graça e paz a todos vocês. Olha, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. O tema novo, inédito, já vou dar o tema em alguns segundos, alguns instantes. Primeiro eu preciso ler 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Começando agora ao vivo, estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar, você que está ao vivo aí, venha estar conosco às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos às 18 horas, tá? Quarta-feira às 19h30, domingo às 18 horas, aqui no MGA. 1 Coríntios 12, quem já achou, diga amém, versículo 7. Antes de dar o tema, eu preciso ler o que Paulo escreveu, deixou registrado. Coríntios 12, verso 7, Paulo disse, a manifestação, tem caneta aí? Circule na sua Bíblia a manifestação. A manifestação de quem? Do Espírito, Espírito em maiúsculo, Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo, está escrito que o Espírito Santo se manifesta. Isso é um ponto indiscutível. Você vai ler a Bíblia, você vai ver. Gênesis capítulo 1, logo no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Quer dizer, manifestação do Espírito Santo é de Gênesis a Apocalipse. É um assunto indiscutível. Se aconteceu com alguém, se não aconteceu com alguém, isso é outro assunto. Se aconteceu com X, ou com Y, ou com Z, ou se não aconteceu, isso é outro assunto. O que é indiscutível é que o Espírito Santo se manifesta. Primeiro, não vou nem falar de cor, vamos ler. Coríntios, capítulo 12, volta aí 2 páginas. 1 Coríntios 6, verso 19. Então tem pontos na Bíblia, na vida cristã, na vida espiritual, que são indiscutíveis. Que não tem margem para debate, né? 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário, uma outra versão diz templo, do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Paulo está dizendo, o Espírito Santo que habita em nós proveio de Deus. Então o Espírito Santo habita em nós. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Diga, e o Espírito Santo se manifesta. É os dois textos, Coríntios 6, 19, Coríntios 12, 7. Nós estamos fazendo um enxerto que gera um entendimento.
Então, Coríntios 6,19. Nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, ele habita em nós. Coríntios 6,19. Coríntios 12,7. O Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta onde? Em nós, onde ele habita. Está claro ou não está claro? Então, diga comigo, está escrito? O Espírito Santo habita em mim. E ele se manifesta. Diga, se ele habita em mim, ele se manifesta em mim. Ah, papai, não dá uma alegria? Isso já é manifestação do Espírito Santo. Quando diz manifestação, não quer dizer que você vai ficar dando cambalhota e dando pirueta. Não é isso que estou falando. Não precisa chegar ao extremo. Um gozo é uma manifestação do Espírito Santo. Um gozo, uma alegria, dons espirituais, né? O que eu quero que você entenda, antes que eu te dê o tema, e já vou dar em alguns instantes, o que eu quero que você entenda é o seguinte: esses dois textos geram um entendimento. Coríntios 6,19, o Espírito Santo habita em nós. Coríntios 12,7, esse Espírito se manifesta. Coríntios 12,7, a cada um naquilo que for útil. Ele se manifesta porque ele habita em nós. Está claro ou não está claro? Tem caneta aí? O tema de hoje, a ordem no culto. Anote isso. Meu assunto está em 1 Coríntios capítulo 14. Tema de hoje, a ordem no culto. O apóstolo Paulo ensinou sobre ordem no culto. Interessante que, se Paulo ensinou sobre a ordem no culto, tem pessoas que não cultuam mais. O negócio está ficando feio a cada dia que passa. Tem gente aí que já não congrega mais, tem gente que não lê mais a Bíblia, e tem uns aí que falam que não é nem para cultuar. Sendo que Paulo ensinou a ordem no culto. O que é um culto? Vem de cultuar. O que é um culto? Cultuar é entregar. Então, quando você cultua, você está entregando. Entregando o quê? Cultuar a Deus, entregando a Deus o quê? A honra, a glória, o louvor, a adoração, palmas, danças, ofertas, sementes. Você está cultuando a Deus, você está entregando algo a Deus. Quem está entendendo? Davi era perito nesse assunto. Você vai ler Salmos, Salmo 149, Salmo 150, louvai ao Senhor, 149, verso 3, louvem seu nome com danças, verso 6, estejam nas suas gargantas os mais altos louvores, Salmo 150, tudo tem fôlego, louva ao Senhor, e por aí vai. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Então o Davi era perito nesse assunto de cultuar a Deus. E você vai ler a Bíblia. Lá atrás, Noé, quando baixou as águas do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar ao Senhor. E lhe prestou culto. Amém, abençoados? E esse culto não foi inventado hoje de manhã ou a semana passada. Isso já vem da Bíblia. O culto é oferecer algo a alguém. Esse alguém é Deus. E o que oferecemos a Ele? Honras, glórias, louvores, adoração. Então nós cultuamos a Deus. Só que para cultuar a Deus, Paulo diz que precisa ter uma ordem. É sobre isso que eu vou falar. Diga comigo, a ordem no culto. 1 Coríntios 14, versículo 26. Vamos lá? Começando agora a minha mensagem. 1 Coríntios 14, verso 26. Talvez até porque tinha pessoas que não entendiam que é preciso cultuar, talvez até porque havia pessoas e há que não entendem o cultuar a Deus, talvez seja por isso que Paulo escreveu Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Alô, lembra mim, quando Paulo diz tem língua, não é essa aqui que ele está falando, tá? Tem língua, não é essa. Quando ele diz tem língua, ele está citando Coríntios 12, verso 10. Variedade de língua, que é um dom do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Muitos chamam de línguas estranhas, né? Na verdade, língua estranha é errado falar, não é, mas o termo bíblico é variedade de línguas.
1 Coríntios 12, versículo 10. Há variedade de línguas. Variedade, vários, diversos tipos de línguas. Também interpretação de línguas. Então, esses dois dons são irmão gêmeo. Vai lá em Coríntios, capítulo 12, rapidinho. Já volto no 14, volta uma página aí. Coríntios 12, verso 10. Coríntios 12, 10. Há outro a operação de milagres, há outro o quê? Se você ler o verso 7, Paulo disse que o Espírito Santo se manifesta. Então essa manifestação, há um dessa forma, o outro da outra forma, o outro do outro jeito. Versículo 10, há outro a operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro a manifestação é com variedade de línguas, e há outro interpretação de línguas. São dons espirituais ou dons do Espírito Santo. Quer escrever? Variedade de línguas e interpretação de línguas são irmão gêmeo. Pegou essa? O que eu estou querendo dizer? É muito semelhante um com o outro. Variedade de línguas, o falar em línguas, línguas desconhecidas à mente humana. Paulo não está falando de variedade de idiomas. Paulo não está falando inglês, alemão, russo, espanhol, português, não é isso que ele está falando. Variedade de línguas. Tanto não é idiomas que ele fala sobre interpretação de línguas. Se fosse idiomas, não seria interpretação, seria tradução. Tipo house, casa, apple, maçã, egg, ovo, orange, laranja e por aí vai. Isso é tradução. Línguas não se traduz, se interpreta. Quem entendeu? E a igreja precisa se acostumar com isso aí. Não é uma questão de ser pentecostal, não. Porque não foi o pentecostal que inventou dons espirituais. Está claro ou não está claro? De novo, não é uma questão de ser pentecostal. É uma questão de estar escrito. Não importa se é católico, se é evangélico, se é da lei, se é em graça, não muda nada. Se estiver escrito, eu creio. A Bíblia está escrita para as ovelhas. A ovelha é católica? Então tem Coríntios 12 para o católico. Tanto é que tem católico que fala em língua, que é o católico carismático. Então, você está debaixo da lei? Está debaixo da lei, mas na sua Bíblia tem Coríntios 12. Você está em graça? Então você está em graça, mas na sua Bíblia tem Coríntios 12. E o entendimento é um só para todos. O que é preciso e o que eu vim ensinar nessa noite é a ordem no culto. Volta lá para Coríntios 14. É o que Paulo estava falando. Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Alô? Se você está sozinho é diferente. Você está sozinho na sua casa lavando louça, você está sozinho no seu carro dirigindo, você está sozinho tomando banho, você está sozinho é diferente. Mas quando vos reunis, cada um de vós, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, um tem língua, o outro tem interpretação. Olha, faça-se tudo para edificação. Ponto. Posso ouvir um amém? Olha como que essa mensagem vai ser importantíssima. Tem pessoas que não creem em dons, ou tiraram os dons espirituais da igreja dele. O pastor tira da igreja dele, que a igreja é de Cristo, mas o pastor acha que a igreja é dele. Aí ele pega, começa a cortar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Está cheio de pastor que faz isso, até em graça, para vergonha cristã. Não poderia fazer isso. Porque Paulo não mandou tirar os dons da igreja. Ele disse para fazer para edificação. Alô? O que diz Coríntios 14, versículo 26, a última linha? Faça-se tudo para a edificação. Diga bem forte. Fazer tudo o quê? Fazer tudo. Verso 26, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro fala em línguas, o outro interpreta. Não, na graça o que, irmão? Diga bem forte, na graça é para se fazer tudo para a edificação.
Eu vou ler o assunto inteirinho, vou ler o texto e o contexto. Você não vai ver Paulo dizendo que não é para falar mais em línguas, só porque estamos em graça. Uma coisa tem a ver com a outra. Aliás, é em graça que tem que se falar em línguas. Com ordem. Diga comigo, porque Deus é um Deus ordeiro. Olha, eu já ouvi de pastor, isso é uma vergonha para mim, que sou mestre na palavra. Eu já ouvi de pastor falar e dar a entender que falar em línguas é coisa de criança, coisa de menino em Cristo. Um pastor não pode falar isso. E eu vou te mostrar por quê. Eu já vi pastor falar que falar em línguas é meninice, que é coisa de menino em Cristo. Interessante que Paulo não falou isso. Estamos em Coríntios 14, vai no versículo 1. Coríntios 14, verso 1. Tema de hoje, a ordem no culto. Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Pastor, como é que você tira os dons da igreja se Paulo está mandando procurar com zelo os dons espirituais? Mas a questão é que o pastor é insensato, ele não tira os dons da igreja, ele fica encarqueirado com falar em línguas. Tem alguém me entendendo? Tem alguns aí que fica encarqueirado só com o falar em línguas. O problema deles é o falar em línguas. Quem está me entendendo? Eu vim falar muito sério com vocês. Eu sou o pastor e apóstolo dessa igreja. E pastor e apóstolo de quem recebe o meu apostolado. Esteja você perto, esteja você em outro país. Se você recebe o meu apostolado, sou seu pastor, sou seu apóstolo. E estou com a Bíblia aberta na mão, só estou lendo a Bíblia. Sem interpretar, só lendo. Coríntios 14, verso 1. Sem interpretar. Olha lá, ó. Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele não está querendo dizer que é para você acabar com todos os dons e só profetizar. Ele mandou, Coríntios 14, verso 1, Paulo disse, procurai com zelo os dons espirituais. Se você ler Coríntios 12, verso 1, vira a página do lado. Coríntios 12, verso 1, Paulo disse, ora, a respeito do quê? Dos dons, alô, dons, tem caneta aí? Dons espirituais é a mesma coisa que dons do Espírito Santo. Tá? Você nunca mais esquecer. Tanto faz falar dons espirituais ou dons do Espírito Santo. Por quê? Porque os dons espirituais são dons do Espírito Santo. Os dons não são nossos, não é meu dom. O dom é do Espírito Santo. Ele me emprestou, ele deixou comigo. Quando eu morrer, ele pega de volta. Porque quando eu morrer, o Espírito sai de mim. Aí o dom vai com ele, porque o dom é dele. Tá claro ou não tá claro? Coríntios 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tá claro ou não tá claro? Só estou lendo, hein? Qualquer Bíblia tem Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ora, então se Paulo não quer que sejamos ignorantes, o que nós temos que ter? Diga, conhecimento. Diga, para ter entendimento. Então as igrejas em graça, e isso é uma vergonha, têm fugido do assunto dons espirituais. E com isso, têm abafado, apagado o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, Paulo disse, não apagueis o Espírito. Não abafe o Espírito. E por falar em Espírito, ele está me dizendo aqui, ó, abre em Efésios capítulo 5. Diz o Espírito Santo. Abre em Efésios 5. O assunto hoje, a ordem no culto. Verdade que eu não vou terminar hoje, tá? Não vai dar tempo de falar tudo. Hoje é a primeira parte. Efésios 5, quem já achou Efésios 5, diga amém. Coloca o seu dedo aqui, ó, no verso 17. Olha como que Paulo fala conosco, com os crentes, com a igreja. Efésios 5, 17. Pelo que não sejais o quê? Insensato. Para aí. O que diz Coríntios 12, verso 1?
Acabei de ler, Coríntios 12, 1. Ora, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Coríntios 12, 1. Efésios 5, 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga comigo, e qual é a vontade do Senhor? Só ler o versículo 18. Efésios 5, 18. Pelo que não sejais insensatos. Ao 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Uma outra versão diz, em que há devassidão. Mas, ou dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Oh, olhem para mim, olhem para mim. O que diz Efésios 5,17? Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Diga, qual a vontade do Senhor? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Está claro ou não está claro? Aplaude se está claro. Não tem interpretação, não tem que eu fui fazer teologia e eu vi o grego, para o inferno grego. A Bíblia é clara. Está claro ou não está claro? Olhem para mim. Efésios 5,17. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Diga comigo. E como que se enche do Espírito? Efésios 5,19. Falando. Você está percebendo que a Bíblia mesmo responde? Eu não preciso interpretar nada. Efésios 5,17. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pergunta, qual a vontade do Senhor? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Pergunta, como que eu me encho do Espírito? Efésios 5,19. Abba Pai, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É assim que se enche do Espírito. Está claro ou não está claro? Para que eu preciso ir atrás do grego se eu tenho 52 Bíblias e as 52 diz a mesma coisa? Eu preciso ir atrás do grego para quê? Pessoa que não tem o que fazer. Não, porque eu vi o grego tal, não sei o que, e eu consultei, e não sei o que lá. Pô, você está querendo arrumar um pretexto para tirar os dons espirituais da igreja? Tem gente assim, porque eu consultei o grego e eu vi que aqui é glossolalia e glosso não sei o que, se é grosso, se é fino, eu não quero nem saber. Eu sei que o Espírito Santo habita em nós e manifesta em nós. Estou nem aí se é grosso, se é fino. Coríntios 14, volta lá no verso 26. Pô, meu. O Espírito Santo habita em nós, Coríntios 3,16. O Espírito Santo habita em nós, Coríntios 6,19. O Espírito Santo se manifesta, Coríntios 12,7. Ora, se ele se manifesta, manifesta onde? Na lua? Manifesta em nós, ele habita em nós. E como é que ele habita? Em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E como é que ele se manifesta? É só ler Coríntios 12. A um, línguas, a outro, palavra de sabedoria, a outro, palavra de ciência, a outro, revelação, a outro, profecia. Ele se manifesta. O problema de alguns aí é que encarqueiraram só no dom de línguas. Está claro ou não está claro? Tem uns aí que só fica pegando no dom de línguas. E dos outros dons não falam. Qual o problema? Qual o problema do dom de línguas? Qual o problema? Não, porque... então por isso eu vim pregar aqui, ordem no culto. Coríntios 14, verso 26. O problema é que tem que ter ordem, irmão. Tem que ter ordem. Você não pode anular um dom, você não pode tirar um dom da igreja, você não pode proibir alguém de falar em línguas, você não pode constranger a pessoa a não falar em línguas, você não pode. Você precisa organizar o culto. O assunto hoje, a ordem no culto.
Coríntios 14, verso 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Diga bem forte. Dá um exemplo, pastor. Coríntios 14, versículo 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale o quê? Em línguas. Sabe o que ele está falando? Está falando de falar em línguas. E fale consigo mesmo e com Deus. Por vezes, vou falar de mim, eu, crente Marcos Gomes, por vezes, na maioria das vezes, quando eu falo em línguas, eu interpreto. Por vezes, quando eu falo em línguas, eu interpreto. Na hora do culto. Só você perceber. Alguém já percebeu aqui? Por vezes, quando eu falo em línguas, eu já dou interpretação do que eu estou falando em línguas. São 2 dons diferentes. Um dom é o falar em línguas, que biblicamente é chamado variedade de línguas. Coríntios 12, verso 10. E simultaneamente, segundo o mover do Espírito Santo, que é uma manifestação de conformidade com Coríntios 12, verso 7, eu interpreto o que está sendo falado em línguas. Para quê? Coríntios 14, 26. Para a edificação. Alô, tá claro ou não tá claro? Hã? Tá claro ou não tá claro? É assim que é. É assim que tem que ser. Coríntios 14, versículo 29. Coloca o dedo no verso 29. O assunto hoje, a ordem no culto. Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas. Tem gente que fala que não existe mais profeta, né? Como tem gente que fala besteira, né? Quem já viu falar que não existe mais profeta? Na graça, o último profeta foi até João. Aí pega um textinho assim, distorce, inverte, né? Que a lei, pega um texto sem entendimento. A lei e os profetas duraram até João. Não fala besteira. Você nunca leu Efésios 4:11? Eu vou ler agora então, se você nunca leu. Efésios 4, versículo 11. Tem gente que não é mestre, não é apóstolo, não é nada, pega um pedacinho e fica querendo fazer doutrina. É preciso aprender primeiro, né? Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo, ele quem? Estou falando de Cristo. Ele mesmo deu quer dizer, colocou, pôs. Uma outra versão, pôs, estabeleceu. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então você não pode usar o texto, a lei e os profetas duraram até João. Você não pode usar esse texto. Primeiro que esse texto é antes de Cristo. Já começa por aí, tá? E Efésios 4:11 é depois de Cristo. É graça, é nova aliança, é apostolado. Então você não pode usar texto fora do contexto, sem entendimento, pegando o texto de antes de Cristo e querendo trazer para depois de Cristo. Não adianta você usar a lei e os profetas durar até João. Não adianta usar esse texto, porque isso aí é antes de Cristo e nós estamos depois de Cristo. Efésios 4:11 é o que prevalece. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Uma outra versão diz mestres. Agora eu vou apanhar o sábio na sua própria astúcia. Quer ver eu apanhar o sábio? Quem aqui já viu alguém falar que não existe apóstolo? Por aí. Não existe apóstolo, não existe mais apóstolo. Já viu falar? Também não existe profeta. Já viu falar isso aí? Então também não existe pastor. Porque Efésios 4:11, o mesmo que deu um para apóstolo e outro para profeta, é o mesmo que levantou outro como pastor. Fica feio quando é um pastor que fala isso. Ele prova a insensatez dele, a burrice dele. Como que um pastor vai falar que não existe apóstolo, se ele é pastor? Efésios 4:11, pastor. Se não existe apóstolo, então você não é pastor. Tá claro ou não tá claro? E para de falar besteira. Para de falar besteira, meu.
Caramba! Tem um barbudão aí que fica aí, não existe apóstolo, mas ele é chamado de reverendo. Então também não existe reverendo. Então para de falar besteira, meu. Não tem um barbudão, né? O nome dele está lá em João capítulo 3. Ele foi ter com Jesus de noite. Já dei uma boa dica, hein? Sabe, não teve um que foi ter com Jesus de noite, até que Jesus disse assim, olha, é necessário nascer de novo. O nome dele está lá em João 3. Está falando besteira. Como é que ele pode falar que não existe apóstolo se ele fala que ele é um reverendo? Nem reverendo a Bíblia, o termo reverendo não existe na Bíblia. Existe apóstolo, existe profeta, existe evangelista, existe pastor, existe mestre. Reverendo é uma tradução, é uma interpretação. Então para de falar besteira. Se tiver escrito, nós cremos. Ele, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Não existe mais apóstolo, então você não é pastor. Porque quem levanta alguém como apóstolo é o mesmo que levanta alguém como pastor. Se não existe um, então também não existe outro e não existe nenhum. Quem é que está entendendo? Estou falando. Agora, por que não é meu assunto? Por que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para... Por que ele fez isso? Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que nós somos? O corpo de Cristo, que é aí igreja. Então se não existe apóstolo, não existe evangelista, não existe profeta, não existe pastor, não existe mestre, então também não existe corpo, não existe igreja, não existe nada. Porque ele deu esses 5 ministérios para a edificação do corpo, da igreja. Como é que alguém ia falar que não existe mais? Então a igreja também não existe. Está me entendendo? Ou é tudo ou é nada. Se não existe, não existe. Então nós nem igreja nós não somos. Nós não somos nem do corpo de Cristo. Você está vendo como que bagunça tudo? Por isso que não se pode interpretar o que já foi interpretado. Nossa função não é interpretar o que Paulo interpretou. Nossa função é crer no que Paulo interpretou. Isso se chama apostolado. Mas alguém dirá, tudo bem pastor, eu entendi que existe apóstolo, profeta, evangelista, eu entendi. Entendi para quê também, verso 12, né? Mas até quando vai ficar esses apóstolos? Até quando apóstolo? Até quando pastor? Até quando? Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Para aí. Eu preciso perguntar, eu preciso falar que nem 10% do povo de Deus na terra chegou à unidade da fé? Eu preciso falar isso, que nem 10%? Você quer que eu faça o quê? Nossa, mas já passou 2000 anos, e o que você quer que eu faça? Ficou 2000 anos sem pregar a graça no mundo? Alô, tem caneta aí? Depois que Paulo morreu, por 2000 anos ninguém pregou a graça no mundo. Ninguém. Como é que vai ter edificação do corpo de Cristo? Como é que, verso 13, unidade da fé como? Se ficou 2000 anos sem pregar a graça e apostolado. Quem está entendendo? Então até quando é esses dons ministeriais? Até quando? Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Alô irmãos, todos já chegaram ao pleno conhecimento? A maioria dos evangélicos não sabe o que é o batismo em Cristo, não entende sobre predestinação, não entende sobre pré-existência, sobre eleição, o diabo foi aniquilado. Eles pensam que a Páscoa é Santa Ceia, mas não existe Santa Ceia. Eles não entendem, então, eles não têm o pleno conhecimento. Eles estão pensando que se não batizar nas águas não vai ser salvo. Eles não têm o pleno conhecimento. Eu tenho, você tem, nós temos, mas não é nem 10% do povo de Deus na terra. Então para de falar besteira, de dizer que não existe mais apóstolo. Para de falar besteira. Lê Efésios 4:11, verso 12 e verso 13. Aí você vai entender. Então é por isso que ele deu uns para isso, outros para aquilo. Verso 12.
para, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando vai ser? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vixe, estão muito longe ainda. Está longe ou não está longe? Quando a igreja chegar nesse nível, aí não vai precisar mais de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre. Não vai precisar. Está claro ou não está claro? Aí não precisa mais. Aí não vai precisar mais. 1 Coríntios 14, volta lá no meu assunto. Diga comigo, a ordem no culto. Coríntios 14, versículo 29. Parte 1, a ordem no culto, parte 1. 1 Coríntios 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas. Agora, e outros julguem. Deixa eu te explicar 2 tipos de falar em línguas, ou melhor, 2 momentos de se falar em línguas. É isso que o mundo cristão não entende isso, e a maioria nem sabe disso. O mundo cristão não entende e a maioria nem sabe que existe 2 modos diferentes de se falar em língua. 2 momentos diferentes de se falar em línguas. E vou te mostrar. Está aqui no capítulo 14. Ó, Coríntios 14, vem comigo aqui, ó. Versículo 4. 1 Coríntios 14, verso 4. Isso aqui é um modo de se falar em línguas. Olha aqui, ó. Coríntios 14, 4. Paulo disse: o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então Paulo está falando o quê? Existe um momento que você fala em língua para a sua própria edificação. Mas você vai ler Coríntios 14, verso 29, o que Paulo fala? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Falem o quê? Falem em línguas. Então aqui já é outro momento. Está claro aí? É um outro momento, irmão. Uma coisa é eu falar em língua sozinho na minha vida pessoal de oração. Aí é Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aí é o meu momento. Outra coisa é no culto. O assunto aqui é a ordem no culto. Quem é que está entendendo? Você percebeu 2 momentos diferentes? Pode conferir, ó. Coríntios 14, verso 4. O que fala em língua. Acontece o que com ele? Edifica-se a si mesmo. E tem pastor que fala que não é para falar mais em línguas, né? Esse pastor parece que não é enviado por Deus, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus fala que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. O pastor vai lá e fala que não é para falar mais. Quer dizer, então ele não quer que a pessoa seja edificada. Né? Não é racional? Se Paulo disse o que fala em língua edifica-se a si mesmo, o pastor vai lá e fala que não é para ninguém falar em língua, ele está dizendo o quê? Eu não quero que você se edifique. Se eu estou lá eu falo, mas Paulo disse que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Como é que você fala para mim não falar mais em língua? Quem está entendendo eu falando? Tá, no MGA é diferente, irmão. Se estiver escrito, eu creio, eu não posso fugir, eu não posso mudar a igreja. Ah, antes eu era da lei, agora eu estou em graça. Então, então esse negócio de falar em línguas, o que conversa que é essa, irmão? Você não conhece a Bíblia? Você não conhece a Bíblia? A questão não é não conhecer a Bíblia, a questão é não conhecer o apostolado, que é pior do que não conhecer a Bíblia. E eu conheço pastores em graça aí que já está fora do apostolado faz tempo. Está cheio de pastor em graça, fora do apostolado, interpretando o texto de Jesus de Nazaré. Então você não precisa de Paulo. O que diz Romanos 1,5? Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Se o pastor está interpretando Jesus de Nazaré, está interpretando João, está interpretando Pedro, então para que ele precisa do apostolado? Ele está fora do apostolado. Quem está entendendo? E o MGA é um ministério que não vai sair e nem sai do apostolado. De fato, de verdade, nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Romanos 1, versículo 5.
pastores em graça, que sai do apostolado, já está reprovado por Deus. É só ler 2 Coríntios 13, versos 5 e 6. Eu vou falar de novo. Pastores em graça, que pregam a salvação em graça, que não perde a salvação, que o diabo foi aniquilado, pregam o batismo em Cristo. Mas pastores em graça, que sai do apostolado, já está reprovado por Deus. 2 Coríntios 13, versos 5 e 6. Já está reprovado. Você não pode sair do apostolado. Está claro ou não está claro? Não pode sair do apostolado, irmã. Não pode, por nada. Eu vejo o pastor dizendo aqui, não é para falar em línguas. Você tem que doutrinar a igreja, ensinar a igreja. Não falar que não é para falar em línguas, na graça. Você não pode falar uma frase dessa. O apóstolo Paulo não falou isso. O apostolado não diz isso. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então o que tem que se fazer? Diga, doutrinar a igreja. Não abolir o dom espiritual. Doutrinar a igreja. Está claro ou não está claro? Vamos continuar doutrinando a igreja? Isso aqui que é um culto de doutrina. Esse que é um culto de doutrina. Uma igreja como Deus é amor, eles falam assim, olha, amanhã vai ter culto de doutrina. Aí você vai lá, mulher não pode usar calça, mulher não pode cortar o cabelo, homem não pode ter barba. O que é isso aí? É o culto de doutrina. Isso é culto de bobão que não conhece a Bíblia, irmão. Culto de doutrina é o que você está ouvindo aqui agora. Estou doutrinando a igreja. Quem pode falar amém? Quem está entendendo? Isso é culto de doutrina. Isso aí é culto de quem não conhece a Bíblia. Fazer um culto para falar o que a mulher pode usar, o que não pode usar, isso é culto de doutrina. Isso é culto de quem não conhece a Bíblia. Está claro ou não está claro? Culto de doutrina é o que vocês têm aqui. Amém, abençoados? Agora mesmo estou fazendo um culto de doutrina. Doutrinando a graça, o apostolado. Coríntios 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 30. Coríntios 14, 30. Mas, olha como que Paulo foi claro, abençoado. Ele não, em hipótese alguma, ele manda abolir o dom de línguas. Olha o que ele disse, mas se, Coríntios 14, 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Isso é ordem. Fala em 2 ou 3, mas se a outro, aí já é 4. Coríntios 14, 29, fala em 2 ou 3, 30, mas se a outro, aí já é 4. Se a outro for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. O que Paulo está fazendo? Doutrinando a igreja. Um de cada vez, para não virar bagunça. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vamos continuar o culto de doutrina. Amém? Coríntios 14, 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Pois todos, olha o que é um culto de doutrina. Culto de doutrina significa culto de ensino. Doutrina quer dizer ensino. Olha Paulo doutrinando, Coríntios 14, coloca o dedo no verso 31. Pois todos, circule na sua Bíblia, todos podereis profetizar. Digam, como assim? Paulo disse, uns depois dos outros. O que Paulo está fazendo? Doutrinando ou proibindo? Doutrinando, mas tem pastor aí que está proibindo. Tem ou não tem? Tem pastor aí até em graça proibindo, satirizando, fazendo piadinha, fazendo brincadeira. Que vergonha, hein, pastor? Nunca imaginei que você, pastor, falaria uma coisa dessa. Que vergonha, hein? Talvez o Espírito Santo fale com você através dessa pregação e ensino. Coríntios 14, 31. Pois todos podereis profetizar uns depois dos outros. Para quê e por quê? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Você está vendo que a visão de Paulo é a igreja coletiva? Todos. 3 vezes, hein? Coloca o dedo no verso 31. Pois todos, para que todos e todos. Num versículo, Paulo falou 3 vezes todos.
Por quê? A visão apostólica é coletiva, não individual. Todos podem profetizar, uns depois dos outros. Por quê, Paulo? Para que todos aprendam e todos sejam edificados e todos sejam consolados e todos sintam a presença de Deus que habita em nós. Coríntios 14, 32. Olha que palavra tremenda que Paulo deixou aqui. Tem gente que não entende isso. Eu entendo perfeitamente, vou te ensinar. Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu duvido que você nunca viu alguém aí dizer: eu não tenho controle, e chuta a cadeira, e dá um murro, dá um soco, dá uma voadora. Você não tem controle? Como você não tem controle? Como você não tem controle? Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão... Tem caneta aí? Sublinha. Estão sujeitos aos próprios profetas. Diga bem forte, o que isso quer dizer? Olhem para mim. Eu sou um profeta. Eu posso tanto liberar a unção como reter a unção. Eu sou um profeta, eu tenho a revelação da palavra. Eu posso tanto te passar a revelação como reter a revelação e não falar. E ir embora para casa e não falar. Não falo hoje, não falo amanhã, não falo nunca. Por quê? Porque esse poder está comigo, essa autonomia Deus deu para mim. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu posso tanto te dar a revelação como não dar a revelação. Se eu não for com sua cara, eu não vou dar. Você está entendendo mais ou menos? Alô, o profeta, ele não é Deus, mas ele tem essa autonomia de chegar num lugar, poder liberar 100%, 80%, 50%, 20%, 10%, e dependendo da situação, puxa o freio de mão e não libera nada. Faz o que Jesus disse, ó, sacode o pó do pé e vai embora e não libera nada. Dá um sinal quem entendeu. Por quê? Coríntios 14, 32. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O profeta pode tanto te dar como não te dar. Ele pode liberar como pode não liberar. Está claro ou não está claro? Só quem entendeu. Espera aí. Primeiro, palmas ao Senhor. Fala, abençoado. Espera um pouquinho, senão não vão ouvir. Você quer fazer uma pergunta? E se ele não entrega a profecia, Deus vai... Se ele pediu, Deus disse, entregue a profecia, vai cobrar dele? Se ele não entregar? Quando eu digo que o profeta tem autonomia para entregar ou não, é claro que essa autonomia é limitada, abençoado. Comprei uma Porsche. A Porsche marca 320 no painel. Irmão, a fábrica da Porsche, ela limita o motor para não ir a 320. Vai dar 240, 260, mas não vai... chama limitador. Então, quando eu digo que o profeta tem autonomia para liberar ou para reter, isso é uma autonomia limitada. Por quê, irmãos? Porque Deus é o quê? Soberano. Se Deus quer, irmão, não tem profeta que retém. E quer que eu dê um exemplo? Já falei aqui várias vezes. Uma vez fui ministrar em várias pessoas, tinha umas 10 pessoas na minha frente ministrando, e tinha um homem de 2,10 metros, um homem bem grandão, 2,10 metros. E eu estava ministrando e aquele homem assustava, um homem grandão do caramba, com a cara feia, carrancudo, e Deus mandando eu ministrar, e eu ministrava nesse, ministrava naquele, ministrava no outro. Quando chegava no grandão, puta de um grandão, e Deus falava, ministra nele, eu, Senhor, mas ele, ministra nele, e ninguém sabe disso, essas coisas só eu e Deus na hora. Você não ouve, é na hora, só profeta e Deus. E tinha 10 pessoas, eu orando pelas pessoas, e aquele homem grandão com a cara feia, e eu vou para lá e fujo dele, e vou pertinho, agora eu vou e não vou, e Deus fala, vai, e eu mudava, fiquei ali enrolando uns 15 minutos, até que chegou uma hora que o profeta não aguenta mais, porque Deus é maior. Lembra Mateus 3:11? Ele é mais poderoso do que eu.
Profeta tem dons, profeta tem autonomia espiritual, autoridade espiritual, mas ele não é Deus. Chega uma hora que ele explode. Aí o homem era grandão, 2,10 metros, e eu falei, vai ser agora. E depois de uns 15 minutos discutindo com Deus, eu falei assim, você é grande, mas não é 2. E dei um pulo assim, e ministrei sobre ele, que ele era 2,10 metros. Mas eu resisti muito. Eu resisti. E essa é legal. Uma vez eu estava ministrando em várias pessoas, tinha uma mulher com uma barriga desse tamanho. E o marido dela queria largar ela, porque achava que ela estava grávida. Essa é legal. O marido dela queria largar ela, achando que ela estava grávida. Como que está grávida se ele não teve relação? Então ele achou que ela tinha, entendeu? Aí a mulher chegou na igreja, pastor, minha barriga cresceu, não sei por que está grande, não sei o que lá. Aí tinha umas 10 pessoas eu ministrando, aí ministra nesse, ministra naquele, ministra nesse, e o Senhor me disse, dá um soco na barriga dela. Dá um soco na barriga dela. Aí começou a discussão. Eu ia, o senhor tá louco? Você acha que eu vou dar um soco na barriga da mulher? Todo mundo tá vendo aqui. Eu vou ser preso. Não vou dar um soco. E eu ministro aqui, ministro ali, e ele fica quieto. Aí dá um soco na barriga dela. E nós começamos a discutir mais uns 15, 20 minutos. Discute, não vai, vou e não vou. E não vou. Então eu vou. A mulher pegou e saiu, foi pro banheiro, tal. O pastor levou, quando voltou, magrinha, a barriga sumiu. A barriga sumiu em 5 minutos. Aí, uma vez eu contei esse testemunho, aí tinha um irmão bem, né? O irmão falou assim, ô pastor, então dá um soco aqui na minha barriga. Aí vai vir um Tim Maia aqui, né? Um Rei Momo, ou então me dá um soco. Ô irmão, é uma manifestação do Espírito Santo, isso é uma revelação momentânea, isso não é regra, não é todo dia, toda hora, irmão. Não adianta você fazer uma fila de gordo aqui que eu não vou dar soco em ninguém, irmão. Pastor, minha mulher tá barriguda, tá muito barriguda minha mulher. Quando eu casei ela era magrinha, agora tá um buchão. Dá um soco na barriga dela? Mas tá louco, irmão, não é assim não, meu. Quem está entendendo? Manifestação. Isso é uma revelação. Isso é um momento, é uma manifestação. É verdade que deve ter algum fariseu aí falando assim, dá soco na barriga da mulher? Esse cara é louco mesmo, hein? Você acha que eu sou louco de dar um soco na barriga de uma mulher? E o que você acha de Jesus, dele ter cuspido no chão, feito uma gosma e passado lambrecado no olho do cego? O que você acha de Jesus? Você acha que eu sou louco, né? E de Jesus você acha o quê? Glórias a Deus. Jesus cuspiu. Eu prefiro ficar com o soco. Eu ainda prefiro tomar uma porrada. Você pensou? Senhor Jesus, eu estou cego, eu quero ver. Pera um pouquinho. O que é isso, Senhor? Calma aí, você não quer ficar curado? Senhor, você não quer ser curado? Nossa, que porcão! Nossa, que nojento! Eu vou falar por parábola. Cadê o zoom, Alex? Quem está com sede, vê se você entende aí. Quem tem sede, ele não está preocupado se o copo é de ouro, de prata ou de plástico. Ele bebe a água com a mão. Se não tiver copo de ouro, nem de prata, nem de plástico, ele bebe a água com a mão. Mas dirá alguém, eu que sou maneta, eu não tenho mão. Não tem problema. Cachorro não tem mão e também bebe água. Então você abaixa e tudo vai de quanto você tem sede. Tem gente que, nossa, que porcão, que nojento. O cego queria enxergar. Olha, se vai ser com cuspe ou se vai ser com a porrada do pastor Marcos, eu não quero nem saber, eu quero enxergar. Você quer a água ou quer o copo? Com o que você está preocupado, irmão? Não, com o que você está preocupado? Você está preocupado com a água ou com o copo? Mas nesse copo... Nesse copo! Então você não está com sede. Quem está me entendendo?
Então você não está com sede. Você está preocupado com o copo, você não está com sede. Você está dando desculpa porque você não tem mão, então você não está com sede. Só quem entendeu. Então você não está com sede. Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Pastora Sueli, cadê ela? Está aqui pertinho. Eu tenho mais uns 5 minutinhos que eu tenho um compromisso. Hoje eu vou ter que sair mais cedo. Então por isso que vai ser em 2 partes. Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois Deus não é Deus de confusão. Por isso que o espírito está sujeito a profeta. Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido. Alô, deixa eu deixar explicado aqui. Quando Paulo fala aqui as mulheres, ele não está generalizando as mulheres do mundo inteiro, porque ele está falando primeiramente com a igreja de Corinto. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja mista, mais de judeu do que de gentil, a igreja de Corinto. E quando ele fala as mulheres, ele está se dirigindo às mulheres judias. Não você, mulher que mora no Brasil, mora na Argentina, mora na Bahia, mora no Paraná, mora no Paraguai, mora nos Estados Unidos. Mulheres judias. A carta foi escrita para a igreja de Corinto. Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena o quê? A lei. Eu não falei para você que lá tinha mulheres judias? Só quem entendeu, levante a mão. Não falei que tinha mulheres judias? Alô, qual mulher que estava debaixo da lei? A mulher gentia ou judia? Judia. Por isso que em Coríntios 11 ele falou sobre o uso do véu. Porque tinha mulher judia. Só dá um sinal quem está entendendo. Pode aplaudir o Senhor. Aí tem gente que não está debaixo do apostolado, que não tem o pleno conhecimento, fala assim, mulher não pode falar na igreja. E eu falo, para de falar besteira. Para de falar besteira. Mas Paulo diz para as mulheres estarem caladas. As mulheres judias, que estavam debaixo da lei. As mulheres aqui no MGA são gentias, estão debaixo da graça. Tem mulheres aqui que pregam, mulheres pregadoras, evangelistas, mulheres de Deus cheias do Espírito Santo. Está claro ou não está claro, mulheres? Glória a Deus por vocês, mulheres. Você é mulher que me assiste, glória a Deus pela sua vida, que não está debaixo da lei. 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Alô, isso, vou dar uma dica, hein? Vou ler de novo, vou dar uma dica. Coríntios 14, 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Vou dar uma dica. Isso, Coríntios 14, 34 e 35, era um costume judaico. É só você ler a lei. Você lê a lei de Moisés, a lei não permite que a mulher fale, pregue, ensine, interrogue. Isso é Levítico, isso é Deuteronômio. A lei não permite. Alô, quem está entendendo? Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Vocês são mulheres judias debaixo da lei? Não, são mulheres gentias debaixo da graça. Esse texto aqui era um texto doutrinário para uma igreja local. Igreja de Corinto. Nós não estamos em Corinto, estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Então, apóstolo, quer dizer que tem palavra, é isso mesmo. Tem palavra que é para nós, tem palavra que era para os judeus. Por isso que é preciso estar debaixo de um apostolado, para poder entender. Não entende. Senão não entende. Senão não entende. Aí pega o texto de judeu e traz para a igreja em São Paulo, no Brasil.
Pentecostal adora fazer isso aí. Assembleia de Deus, Deus adora fazer. Mulher não pode pregar. Paulo diz para as mulheres ficar caladas. Ô irmão, se você estiver debaixo do apostolado, você vai entender tudo o que Paulo pregava e ensinava. Sem o apostolado você não entende. A congregação cristã, a mulher usa véu. E a mulher é gentia. Mulher que mora em Santo André, mora em São Paulo, usando véu? Não, porque na Bíblia, não, mas judia. Na lei. Você é gentia, na graça. Está claro ou não está claro? Se não tiver debaixo do apostolado, vai viver como judeu. Para terminar, Coríntios 14, 36. Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas, marque na sua Bíblia aí, as coisas. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, sublinha na sua Bíblia, se alguém ignora isto. Quem que ignora isso? 3 letrinhas. Quer em inglês ou quer em português? Inglês. We. Português. Nós que ignoramos isto. Por que nós ignoramos isto? Porque nós somos gentios. Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor para aquela igreja de Corinto. Está claro ou não está claro? Quer que eu prove que é para a igreja do Corinto? Aí no verso 38 ele diz, mas se alguém ignorar isso, então será ignorado. Esquece o que eu falei. Mulher quer falar? Pode falar. Mulher quer pregar? Pode pregar. Se você ignora o que eu falei porque você é gentil mesmo, então você ignorou, está ignorado, acabou. Segue a vida. Está claro ou não está claro? Olha como que Paulo termina, hein? Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Viu, pastor? E não proibais o falar em línguas. Você tem Bíblia, pastor? O apóstolo, você tem Bíblia? Coríntios 14. Você é de uma igreja em graça que proíbe as pessoas falar em língua. Não sei se você já leu Coríntios 14. Ou mesmo que não é em graça. Tem igreja da lei aí, igreja batista tradicional, aquela batista brasileira, né? Presbiteriana do Brasil, bem tradicional. Eles também proíbem. Mas olha aqui, ó, Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não, sublinha, e não proibais o falar em línguas. Digam bem forte, como devemos fazer então? Coríntios 14, 40. Faça-se tudo com decência e ordem. Ele mandou parar de falar em línguas? Pelo contrário, diz para não proibir falar em línguas. Ele mandou parar de falar em línguas? Pelo contrário, ele disse, faça-se tudo com ordem e decência. Está claro ou não está claro? Me aguardem na segunda parte, hein? Me aguardem na segunda parte.